Ei, Jéssica, tava com saudade de você e do Guido. Faz tempo que a gente não se vê, hein? É, a paternidade, a maternidade tá sugando a gente. Boa noite. Boa noite, mamãe. Ai, ai. Mas é assim mesmo, deve ser difícil mesmo. Eu já tô me aquecendo para quando chegar a minha vez. Hoje em dia é tão fácil se deixar perder entre dúvida e medo, seu papel esquecer. São tantas pessoas, nenhuma é igual. Estamos aqui pra aprender a servir até o final. Se um de cada vez eu ajudar, aos poucos todo seu amor quero espalhar. Vou fazer a diferença, assim você vai ver. Se um de cada vez, eu e você. Ele conhece meu coração e sempre me ensina seus passos seguir em qualquer situação. Não tenho receio
ajudar. Aos poucos todo seu amor quero espalhar. Vou fazer a diferença, sim, você vai ver. Se um de cada vez, se um de cada vez eu ajudar. Aos poucos todo seu amor quero espalhar. Vou fazer a diferença, sim, você vai ver. Se um de cada vez, eu e você. Um de cada vez, eu e você. Boa noite, gente. O casal Giles que não pode estar presente hoje, então eu vou presidir a nossa aula hoje. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos à nossa aula da classe Família Eterna para Casais. E a primeira oração é a Jéssica Clemente. Jéssica, já tá aí? Sim. Querido Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa classe, que o Senhor possa permitir que o Teu Espírito guie esse debate, para que possamos sair daqui mais instruídos, mais edificados e com o nosso testemunho fortalecido a respeito da família. É essa oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Matheus vai compartilhar uma escritura com a gente. Opa, estão me escutando? Estamos sim. Eu, eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês Doutrina e Convênios 131, dos versículos de 1 a 4, se quiserem abrir, tá? Na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta sagrada ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Acredito que a nossa responsabilidade como homens, né, no Evangelho, seja nessa oportunidade terrena ou no mundo espiritual, nas próximas oportunidades que talvez aqueles que não tiveram aqui terão, eu sei que se casar e honrar os convênios do casamento te dá essa oportunidade de um dia estar no mais alto grau de glória no reino celestial. E o que eu quero enfatizar aqui é de que não basta, né, somente casar, né, mas casar, se selar e honrar os convênios que você fez nesse casamento celestial, né? Para mim é a coisa mais importante. Às vezes em conversas com minha esposa a gente comenta, né, sobre a gente acaba sabendo de alguns casamentos que não dão muito certo e, e geralmente eu sempre pergunto para essas pessoas o porquê que não deu certo. E aí tem N motivos, mas sempre alguém deixou de, tipo assim, ser humilde, sempre alguém é, deixou de lado o sentimento do outro e quis procurar o seu próprio. Então, sempre foi orgulhoso. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de prática, né, não praticam a humildade, são orgulhosos, acham que sua necessidade está acima da necessidade do cônjuge, não estão cumprindo, né, com o convênio do casamento eterno, né, do novo e eterno convênio. Eles se casaram no papel, mas esse casamento não passa de um casamento no papel, se não estão cumprindo com aquilo que foi determinado pelo Santo Espírito.
Então, é esse pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jéssica e o Matheus. E agora o casal Gomes. Excelente, obrigado, Jéssica. A oração foi ótima. Muito obrigado por compartilhar com a gente. É tão bom a gente começar a nossa aula com uma oração assim. Muito obrigado mesmo, viu? E, Matheus, obrigado pela escritura. Também muito evidente, né, na nossa classe aqui o espírito da lei através dessa escritura que você compartilhou. Obrigado por fazer essa parte para a gente. Hoje a gente não vai ter o casal Gelinski, né? Mas obrigado, Alex, também por compartilhar com a gente aí por presidir a aula e compartilhar o que a gente precisa aí no início. Eu gostaria de que a gente começasse, então, como de costume, né? A gente começasse revisando o desafio da aula da semana passada. Então, para quem não teve a oportunidade de estar com a gente na aula da semana passada, o desafio era reconhecer na noite familiar, que antecedesse essa aula, características do sexo feminino ou masculino no seu cônjuge. Então, como sempre, a gente vai começar, eu vou começar, tá bem? Compartilhando para vocês o que eu disse para minha esposa, que eu reconheço nela, e depois o tempo está aberto para vocês também compartilhar. Quem desejar compartilhar aqui abrindo o áudio, ou quem não quiser pode também fazer ali pelo nosso chat, tá bom? Bom, eu disse para minha esposa, essa oportunidade foi uma oportunidade boa para compartilhar isso com ela. Eu deixei escrito. Então, as duas características que eu falei para ela que eu vejo bem evidente nela, no sexo feminino, é a primeira, gostar de se sentir feminina, né? Então, foi uma característica que eu escrevi para ela, né, que eu acho bem evidente nela. Eu estava aqui, obviamente que é um pouco delicado falar a respeito disso, né, gostar de se sentir feminina, porque hoje a própria sociedade ela tem um rótulo aí, né, do que é isso. Mas na minha opinião particular, gostar de se sentir feminina é gostar de se sentir mulher mesmo, né? E eu estava vendo um casal de amigos que eles gostam muito de CrossFit. Então, eu acompanho eles pelas redes sociais, pelo Instagram. E eu lembro que quando a esposa começou, o rapaz começou primeiro na academia, né? Então, ele ia sempre e tal, e passou por CrossFit, e depois a esposa começou a acompanhar ele. E então, hoje, depois de muito tempo, ela por gostar disso, né? Nada contra, como eu disse, uma opinião pessoal, ela já está quase mais musculosa que ele, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa que ela gosta, nunca vou ser contra, obviamente, né? Um desejo dela. Então, eu gosto, foi isso que eu disse para a Jaqueline, eu gosto que elas gosta de se sentir feminina. E a segunda, saber seu lugar enquanto mulher nos ambientes em que está. Então, Jaqueline sabe se portar muito bem enquanto mulher nos ambientes que ela frequenta, né? Então, isso me chama muita atenção, né? Então, quando ela precisa se impor como mãe, como esposa, como técnica em análises clínicas, né? Que é a profissão dela hoje. Então, são duas características aí que eu reconheço muito nela. Obrigado, viu? Ok, pessoal, eu vou falar o meu. Ele, né? Eu gosto essa característica que ele tem de homem, né? Aqui em casa, pelo menos, a capacidade que ele tem de cuidar e proteger a nossa família, né? Eu gosto muito disso nele, eu vejo isso nele, né? Eu me sinto muito confortável e protegida por ele. As nossas filhas também. E a força física. Gente, não adianta. Hoje mesmo, o motoboy buzinou aqui em casa para ir buscar um... A gente compra, né, água mineral. E aí ele subindo com aquela
Um galão de Aquele água. galão de 5 litros assim, que a gente mora no segundo andar. Falei, nossa, olha só, que beleza. Não precisei ir lá buscar isso. Então, é uma característica que eu gosto também. A força física deles, ou dele, né, propriamente. Não tão forte quanto você, tá, Alex? Que malha. Aí, viu? Então, vamos abrir para alguém, né? Se alguém quiser compartilhar com a gente, pode falar, pessoal. Bom, eu posso falar, eu não tenho ainda uma esposa, né? Mas tava imaginando, né? Quando eu tiver uma esposa, qual característica eu gostaria que ela tivesse, né? E o principal é a feminilidade, né? Que eu acho que deixa muito clara a diferença, né? O homem, ele é mais bruto, né? Ele é mais... Uma característica do homem mesmo, né? Ser mais agressivo, mais bruto no tratar, no tudo mais. A mulher, ela traz essa feminilidade, essa calma, suavidade. Uma característica que eu acho muito importante numa mulher. E aí, olhando para mim mesmo, né? Uma característica que eu vejo em mim é a questão da força, né? Da resistência, de se colocar como o escudo mesmo, né? Que eu vejo que quando eu tiver uma família, eu vou agir dessa forma, né? Sou protetor mesmo. Bem, obrigada. Por compartilhar com a gente, Alex. Teve algumas pessoas que compartilharam, né, no grupo durante a semana. Crise mesmo, colocaram hoje. Mas somos gratos por compartilhar experiências que vocês têm tido, né, com esses desafios. Tem sido bem legal. A Thaís também colocou, né, que o, o pai dela e o filho carregaram um painel. Carregaram um painel pesado. É muito bom. Pois é. Obrigado, viu? Pessoal, se alguém quiser se sentir à vontade para compartilhar também, mesmo que não seja agora, mas no decorrer da aula, fique à vontade, tá bom? Ou no nosso chat aqui, ou no nosso grupo do WhatsApp, enfim. Lembrando que o desafio da semana passada foi reconhecer características do sexo feminino ou masculino no seu parceiro, tá bom? Ok, pessoal, então vamos à aula. Então, a aula de hoje, ela é uma aula, assim, eu li, reli, orei. Viu o vídeo, viu o podcast. Porque é um assunto bem relevante, né, para os dias atuais, né? E a própria aula já fala, né, procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar os nossos irmãos e irmãs LGBT. Né? Então, como os discípulos de Cristo, somos os primeiros a ter que usar, né, e expressar amor e compaixão por essas pessoas. Então, hoje na aula, juntos, nós vamos aprender, né, como amar, incluir e respeitar as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E vamos dar uma introdução da aula, vamos passar um vídeo. Gostaria que vocês pudessem prestar atenção no vídeo, porque logo após vamos fazer algumas perguntas sobre o que vocês sentiram e o que vocês aprenderam com as palavras. Acho que eu nunca conheci uma só pessoa que não tivesse o desejo de fazer parte de algo, de se sentir valorizada. Quando uma pessoa questiona se há um lugar para ela, são várias as razões por trás dessa pergunta. E elas se perguntam: tem um lugar para mim? Será que me encaixo aqui?
Será que precisam de mim? Eu respondo com entusiasmo sim. Gosto muito da metáfora usada por Paulo, de que a igreja é o corpo de Cristo. E ele explica que somos batizados para esse corpo, que ele afirma ser um. São muitos membros, mas o corpo é um só. Entendo por que as pessoas às vezes acham que não são necessárias. E algumas vezes há quem carregue a culpa de dizer que não precisamos dessa ou daquela pessoa. Do jeito que está, tá bom. Nada disso é verdade. Essa não é a maneira cristã. Não é assim que Cristo nos vê. Ele vê a todos nós com infinito valor e, apesar de nossas condições atuais, o corpo de Cristo está aí para apoiar a todos os membros. Quando uma pessoa se sente deixada de lado, é natural que surja esse tipo de sentimento. Porém, quando começarmos a nos sentir assim, precisamos parar e pensar: Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo achou que eu era digno de seu sangue. E Ele me ama. Ele tem expectativas quanto a mim e pode fazer a diferença em minha vida. Sua graça pode me transformar. E talvez essa pessoa ao meu lado que me ignora ou deseja que eu vá embora, talvez ela não pense assim. Mas isso não altera o sentimento que Cristo tem por mim, nem as possibilidades que tenho nele. Fico de coração partido quando alguém numa situação vulnerável diz que quer tentar, que quer fazer parte, mas encontra apenas indiferença e falta de apoio. Isso é trágico. É uma verdadeira tragédia. Temos muito o que melhorar. A diversidade que encontramos hoje na igreja é apenas o começo. Creio que veremos cada vez mais diversidade. Na igreja primitiva havia muita diversidade. Mas não é diversidade apenas pelo bem da diversidade. O fato de que as pessoas trarão dons e perspectivas diferentes e uma enorme gama de experiências e desafios vai nos mostrar o que realmente é essencial no Evangelho de Cristo. E muito daquilo que sobra, que talvez tenha se acumulado com o tempo, aquilo que é mais cultural do que doutrinário, desaparecerá, para aprendermos a ser verdadeiros discípulos. Então nós, por um lado, como povo, temos que melhorar nossa maneira de receber, ajudar e conviver com todas as pessoas. Por outro lado, como indivíduos, nós temos que estar determinados a alcançar um lugar no reino de Deus. Determinados a ter um lugar no corpo de Cristo. De forma que nem mesmo pessoas imprudentes, descuidadas ou vis vão conseguir nos proibir, nos impedir ou nos remover de nosso lugar. Então, pessoal, esse vídeo ele é bem profundo, né? As palavras do Elder Christopherson. O que vocês acham? O que vocês sentiram com as palavras dele? O que vocês acham que ele quis passar para a gente? Algo que eu consigo. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, positivo. Sim. Beleza, porque a minha internet está meio ruim. Mas algo que me fez pensar sobre esse vídeo, quando ele fala que Paulo, né, citou que a igreja é o corpo de Cristo, né? Se eu não me engano, ele falou isso, Paulo. Me faz pensar sobre o amor e o conhecimento perfeito que ele tem, né? Nós somos muito limitados em nossos sentimentos, em nossos julgamentos e em nosso conhecimento também. Mas Deus não, né? Eu já vi algumas pessoas assim se afastarem da igreja e tal, e os pais meio que se desesperarem, né? E o sentimento que eu tive, até por estar menos envolvido emocionalmente, né? Porque não era ninguém assim
um irmão meu, ou meu pai, ou minha mãe, né? Ou a minha esposa. O sentimento e o pensamento que eu tive é que essa pessoa não está perdida, essa pessoa não está condenada. O Pai Celestial não olha as coisas dessa maneira, né? E agora não é o tempo para isso. Agora é o tempo de se arrepender, confiar no Pai Celestial e acreditar que ele tem conhecimento perfeito. Então, relacionado ao tema da aula, né? No caso, eu acho que nós temos que ter esse mesmo pensamento. Cada um de nós temos um desafio, né? E as pessoas que são diferentes, às vezes por gostar de uma pessoa do mesmo sexo, é um desafio para essa pessoa. E qual é a nossa função nisso tudo, né? É a mesma função que Cristo, né? Demonstrar amor, estar pronto para ajudar, saber e fazer essa pessoa sentir que você está ali para o que der e vier, né? É, até onde eu sei, né? Não tive assim com nenhum assim contato tão próximo com pessoas assim, mas eu ouvi uma história de um rapaz que voltou da missão e sofreu muito, tentou suicídio por não sentir atração por mulheres, né? E eu fiquei assim, poxa, eu não colhei dessa maneira, né? Que triste, porque ele queria ter uma família, queria ter filhos, né? Então, literalmente é um desafio. Hoje o mundo mostra como opção, como essas coisas, mas muitas vezes é um desafio, né? Que essa pessoa tem que enfrentar. E então, como o Elder Christopherson falou, é uma tragédia virar as costas para isso, né? Não é meu problema. Ah, tô fora, né? Não posso fazer nada. Não é assim que acontece, né? Eu acho que, pelo menos, não é assim que deveria acontecer. Então, acho que, enfim, resumindo, né? Acho que o amor e o conhecimento perfeito de Deus é algo que que pode clarear a nossa mente em relação a lidar e a servir as pessoas em relação a esses desafios, né? Muito bem, obrigado por compartilhar a sua perspectiva com a gente, tá? É Nef que está falando, né? Isso, é o Nef que está falando. Não, não tá É, eu aparecendo não meu sei. nome? Aí não. Tá aparecendo um monte de caracteres assim. Eu peguei que é você porque da última vez, não sei por que, apareceu o seu nome e depois apareceu esse monte de caracteres também. Mas obrigado, viu? Obrigado por Não, compartilhar beleza. com a Eu vou gente. tentar corrigir aqui. Eu vou tentar Não, corrigir. sem problema, sem problema, meu amigo. E sabe, Valeu. quando você estava comentando, né, eu estava pensando no seguinte: se a gente soubesse que uma pessoa não paga o dízimo, a gente trataria aquela pessoa diferente, né? A gente falaria assim: ah, ó, não vou ficar perto daquela pessoa porque ela não paga o dízimo. A gente teria um preconceito para uma pessoa que não paga o dízimo, por exemplo, né? Se eu soubesse que uma pessoa, por exemplo, quebrou a lei da castidade, eu teria um preconceito a respeito daquilo. Então, eu fico realmente pensando, né, que muitas vezes a gente não procura compreender, a gente não compreende o que as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, e por a gente não compreender, a gente tem os preconceitos, né? Então, a gente realmente, essa aula é tão necessária para que a gente possa sair daqui com uma visão um pouco mais ampliada a respeito disso, né? Então, percebam que o tema da aula não é normalizar, não é concordar, é compreender, beleza? Porque as pessoas estão aí, elas estão próximas de nós, às vezes estão na nossa família, estão no nosso círculo de amizade, no trabalho, né? Então, as pessoas estão aí, são nossos irmãos e irmãs. Quando o mandamento diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, não diz amar apenas o branco, apenas o hétero, ou apenas. Não tem essa distinção lá no mandamento, né? E aqui está a nossa segunda pergunta. Alguém aqui sabe por que o Elder Christopherson fala sobre esse tema com tanta propriedade? Vocês sabem por que é ele falando desse tema nesse vídeo? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Alguém sabe, por exemplo? Tem um motivo. Tem um motivo, tá?
Dou-lhe uma. Eu acho que ninguém sabe. Eu acho que eles não sabem, não. Eu até hoje de manhã também não sabia, pessoal. Quer falar? Vamos lá? Não Pode falo. falar, querido, pode falar. Então, ele fala, né, desse vídeo com tanta propriedade, porque ele tem um irmão, né, que é homossexual, que inclusive já morou com um outro rapaz. E hoje ele é um membro da igreja firme, né? Tanto é que alguém comentou que ele veio numa missão aqui no Brasil e ele fazia tipo, Um apadrinhamento. fazia umas palestras lá, eu não sei, na missão. Então, assim, ele é um membro firme e ele é assumido, né? Tanto é que ele já morou com um rapaz, com um homem, mas ele decidiu, né, por seguir a vida no evangelho, né? Ele não quis mais participar do ato, né? Então, hoje ele é um membro firme, ele tem a recomendação dele, tudo bonitinho, como qualquer outro membro firme da igreja, né? E ele é escritor, né? Uhum. Escreve alguns livros com relação a esse assunto. E hoje de manhã eu estava ponderando que eu entrei para a igreja, eu tinha 15 anos. E a gente não ouvia falar desse assunto na igreja. E hoje isso está começando a ser falado, né? Tanto é que vocês do Instituto, que são os mais jovens, estão começando a ouvir sobre isso, né? E a ser falado e discutido esse assunto na igreja. Eu penso que meu pai, ele tem 60 anos. Se falar de um assunto desse para né, um assunto desse com ele, eu acho que ele vai ficar assim, gente, não é possível. Mas assim, eu entendo, né? Porque ele é de uma geração bem antiga, foi criado na roça. Então, a gente tem que respeitar, né? Até a questão deles também, né? Por não compreender com tanto propriedade sobre esse assunto. Nem nós compreendemos, né? Mas eu acredito que esse assunto vai ser um assunto que mais para frente vai ser muito falado na igreja, né? Já está começando a se falar. O Cristóvão fala isso no Sim, vídeo, né? Vai ter mais diversidade, não menos, né? sim. Uma coisa sobre o vídeo do Elder Christofferson e também fala na aula, né? Para quem teve a oportunidade de estudar a aula antes da gente estar aqui hoje, é exatamente sobre primeiro o título da aula começa procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo, né? Então, procurar compreender é dissipar preconceitos, quebrar tabus, adquirir conhecimento, ok? Então, quando a gente não conhece, a gente tem preconceitos. Então, lembra do exemplo que eu dei dos outros mandamentos, né? Então, tem pessoas aqui na nossa sala, tem pessoas na igreja, que o maior desafio daquela pessoa é devolver o dízimo, por exemplo, né? Então ela é muito boa nos outros mandamentos, mas ela não consegue ser fiel à lei do dízimo. Isso é um desafio. Tem pessoas que não conseguem viver o mandamento da palavra de sabedoria. Isso é um desafio para aquela pessoa. Para essas pessoas que são o tema da nossa aula de hoje, o desafio delas é ter atração por pessoas do mesmo sexo, né? Então elas conseguem muito bem os outros mandamentos, como de repente ir na igreja, devolver um dízimo fiel, guardar a palavra de sabedoria, mas para ela o desafio é esse. E aí o segundo ponto da aula é amar nossos irmãos e irmãs LGBT. Então, perceba, e eu vou falar isso novamente, talvez eu fale, e nós falemos isso mais algumas vezes durante essa aula, que é amar os nossos irmãos e irmãs LGBT. E o que isso quer dizer, né? Amar eles é como Cristo. Vamos puxar um pouquinho lá na época de Jesus Cristo. Vocês já pararam para perceber que Jesus Cristo estava sempre ministrando para as minorias?
os rejeitados, os que sofriam preconceitos. Jesus Cristo estava próximo deles, gente. Então, assim, se a gente olhar um pouquinho mais as Escrituras, a gente vai perceber que Jesus Cristo estava, sim, sempre ministrando a adversidade, né? Ele não rejeitava as pessoas, afastava as pessoas do seu ministério. Então, foi falado na aula anterior, e é importante a gente revisitar esse comentário. Jesus Cristo sempre ele vai abominar o pecado, mas ele ama o pecador. Lilian, William e depois a Jéssica. Depois não vai pegar. Boa noite, né? Você Boa falando noite, aí, William. eu estava lembrando muito de um irmão que eu conheci na missão. Ele era do Sumo Conselho da Estaca e ele era muito espiritual. E uma vez eu conversando com ele compartilhou comigo que ele sentia atração pelo mesmo sexo. E ele é casado, tem filhos e tudo. E aí ele compartilhou comigo que na bênção patriarcal falou para ele que enquanto ele guardasse os mandamentos e cumprisse o que o Senhor quisesse que ele cumprisse, o Senhor ajudaria ele com esses sentimentos, né? E ele falou que desde então ele estava se esforçando para isso, né? Ele falou assim que o sentimento ainda existe, mas o fato de ele estar se esforçando, né? O Senhor tem abençoado ele muito, né? E ele é uma pessoa extraordinária, né? No Evangelho. E assim, ele me ajudou muito na missão no tempo que eu passei na área dele lá. E é interessante, né, que o Senhor ele nos protege, né? Quando nós buscamos guardar seus mandamentos, né? O próprio Salvador ele faz esse convite, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. Então, o Senhor ele sabe de nossas condições, né? Nossos problemas ou nossos desafios pessoais, mas o Senhor ele não faz distinção de ninguém, né? E nós também não devemos fazer. Nós temos que ajudar e sim amar as pessoas, né? Todas as pessoas, independente se ela tem atração para o mesmo sexo ou sexo oposto, ou se ela guarda os mandamentos ou não. Nós precisamos buscar realmente estar disposto a amar essas pessoas, né? Uhum. Comentando, né, sobre enquanto estava passando o vídeo e também quando Nef estava fazendo um comentário, eu pensei assim, eu não posso afastar a pessoa porque o desafio ou o pecado dela é diferente do meu. Eu sou pecadora do mesmo jeito. Só que o desafio dela é diferente, né? Eu tenho casos na minha família, calma, Oliver, sobre homossexualismo. E eu não afasto essas pessoas pelo simples fato delas escolherem algo diferente de mim, né? Então, eu tenho um contato com meus familiares e eu tento demonstrar, tipo, o maior amor que eu posso para essas pessoas. E eu acho que é isso que Jesus Cristo ele espera de cada um de nós. Nós, assim como Jesus Cristo, né? Nós não amamos o pecado, mas nós devemos amar o pecador, assim como Jesus Cristo ele ama. Muito bem, obrigado, William. Obrigado, Lilian. Jéssica? Ano passado e ano retrasado, eu trabalhei num programa do governo, da escola, e esse programa, ele é feito para as minorias, né? Para pessoas pretas, pardas, indígenas, LGBTQIAPN+, e todos os mais que existem. E tinha muito, e tem ainda muito professora, tudo LGBTQIAP+. E conversando com um desses, eu virei muito amiga dele, né? E perguntei por que que ele era e de onde surgiu, por que que ele resolveu ser. E ele contando para mim que é muito difícil para ele ser do jeito que ele é. Ele falou que ele é bissexual. E para ele é muito difícil ter esse sentimento e lutar contra esse sentimento.
Me colocando no lugar dele, eu acho que assim, falta muita empatia das outras pessoas que não entendem e julgam e criticam. E em muitos lugares, aqui no Brasil, a gente não faz isso, mas em outros lugares eles até matam, né, pessoas assim. Isso, verdade. E o que falta muito é conhecimento, as pessoas conhecer e saber, tipo assim, eles não são monstros. Eles são pessoas que são filhos de Deus, que têm essa dificuldade, só é diferente da nossa, né? E a gente tem que estender a mão para essas pessoas e também mostrar o evangelho para elas. E aí elas vão ter a liberdade de escolher seguir ou não, né? Mas assim, a gente fazer a nossa parte como membros da igreja, não apontar o defeito, o pecado que aquela pessoa está fazendo de errado ou não com a vida dela, mas acolher a pessoa, não o que ela está fazendo, né? É isso. Obrigado, Obrigada. William, Lilian, Jéssica, pelos comentários. Antes, vou contar uma experiência que eu tive a respeito disso. Teve uma visita de Elder Ronald A. Ransben aqui em Vitória, numa certa ocasião. Isso já tem alguns anos, na verdade. E ele reuniu toda a liderança da Grande Vitória, né? Toda a liderança do sacerdócio na Grande Vitória. E ele fez lá compartilhou alguma mensagem e em um determinado momento ele abriu para perguntas, tá bem? Isso deve ter acontecido há pelo menos uns 4 anos atrás, se eu não me engano. E aí, quando ele abriu para perguntas, eu fiz uma pergunta relacionada a isso, né? Eu estava como bispo na época e não sei se tem bastante tempo. Meu filho. Então, e não sei se vocês lembram, eu compartilhei uma experiência até sobre isso na aula passada de um jovem que estava fazendo uma transição, né? Transição de gênero. E aí, por estarem enfrentando aquela situação naquele momento, Elder Ransby vem e ele abre para perguntas e eu pergunto para Elder Ransby, a gente está atualmente vivendo é, é, essa situação nos nossos últimos dias. O que nós, enquanto líderes, podemos fazer para auxiliar essas pessoas? E ele agradeceu a pergunta e ele compartilhou uma experiência que ele teve sobre isso, né? Primeiro, ele emocionado, né? Como todo apóstolo ali, traz um espírito muito forte. Ele falou sobre demonstrar amor, né? De acolher, né? A palavra que a Jéssica usou agora, né? Sobre acolhimento, né? Acolher essas pessoas, como Cristo fez. E ele falou assim, olha, eu tive uma experiência sobre isso, quando logo depois que nós deixamos, eu e minha esposa, de ser presidente de missão, nós realizamos um encontro missionário, né? Para missionários retornados. E quando nós estávamos lá no encontro, todos os missionários chegando, chegaram vários missionários. E quando nós demos por nós, estava chegando uma dupla de missionários que eram missionários nossos. E eles chegaram de mãos dadas, né? Como um casal mesmo, né? E aquilo foi um choque para nós inicialmente, isso é o The Ransband contando. Inicialmente foi um choque para nós, porque a gente não tinha conhecimento da relação que eles estavam mantendo depois da missão e tudo mais, mas eu tinha um momento que eu conversava com eles nos nossos encontros missionários. E quando eu conversei com os dois separadamente, eu convidei aqueles dois jovens, em nome de Jesus Cristo, a terem uma recomendação para o templo ativa. E aí, todo mundo ali naquela reunião de liderança ficou, nossa, como assim, né? Você tem um casal que está mantendo uma relação afetiva e você desafia eles a terem uma recomendação. E por quê, né? Porque para ter uma recomendação ativa, você não pode ter uma relação homoafetiva. Então, ele explicou, né, sobre isso, de que ele, né, fez a entrevista, fez esse desafio para ele, e algum tempo depois ele recebeu um comunicado de um deles, que depois daquela entrevista desejou se arrepender, procurou o bispo, fez todo o processo de arrependimento e ele estava fazendo aquele contato com o Elder Ransby para dizer que ele estava com a recomendação dele plenamente ativa. Então, é isso, né? Mais uma vez, reforçando o que a gente está discutindo aqui até o momento, que é
compreender e amar as pessoas que têm esse desafio de ter essa atração por pessoas do mesmo sexo. Então, assim como Cristo, assim como Elder Rusband ensinou ali naquela experiência, a gente precisa exercer essa compreensão e esse amor. Exatamente. Pessoal, eu gostaria de nós lêssemos juntos Mateus 22, do 37 ao 39. Alguém poderia pegar para a gente? E outra pessoa poderia abrir em João 13, do 34 ao 35. Alguém pode pegar Mateus 22, do 37 ao 39, e João 13, do 34 ao 35. Vamos ler essas escrituras. Quem conseguir achar aí, por favor, se manifeste. Eu tô Alguém com a achou? João? Alguém achou João? Quem achou Mateus? Eu tô com o João. Quem está com Mateus? Eu achei Mateus. Mateus, o quê? A esposa do Mateus. Aí a Vitória vai falar assim, eu tô com o Eu Mateus. estou com Mateus. Lê pra gente Mateus 22, do 37 ao 39, por favor, Alex. É o Alex que falou. Quem falou que Aham. tá com Mateus? Aham, vai. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti. É o 40? Eu tenho 39. Oi? Até o 39 mesmo. Obrigado, Léo. Ok. Levi. 34, 34 ao 35, Zé. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns a outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Muito bem, obrigado, Jéssica. Então, essa Nada. escritura, ela fala sobre amar o próximo, né? Que significa que, no assunto que estamos falando, que devemos concordar, amar o próximo não significa que devemos concordar com comportamentos que são contrários aos mandamentos do Senhor. Mas a Escritura fala bem clara, né, que nós precisamos amar o nosso próximo, né? E esse tipo de sentimento, eles são reais, gente. Igual quando no início da aula eu falei, né, que eu não escutava muito falar sobre esse assunto, a gente não via muito falar sobre esse assunto. Mas há pouco tempo eu tive com uma colega minha, né, que era presidente das moças. E ela falou sobre uma situação que ela estava tendo, né, de uma moça. Ela teve um relacionamento, tiveram, né, duas moças da organização dela. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei assim, eu fiquei pasma, né, porque eu conhecia essas moças e a princípio, eu não acreditei que estava acontecendo aquele tipo de relacionamento. E eu lembro que a presidente, ela chorava muito e falava, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E eu lembro que eu falei para ela, primeira coisa, você não pode excluir elas das atividades que estão tendo, né, que estava tendo. E você precisa mostrar que você ama elas, que você está ali para ajudá-las, né? E elas precisam sentir esse amor de você como presidente delas, né? E também ela chorava muito porque ela falava que ela não sabia o que fazer e a família também não aceitava. Estava sendo difícil para a família, né? Então, assim, pensa na cabeça daquela jovem.
né? Uma jovem que tá tendo um tipo de sentimento que eu acredito que nem ela mesma está sabendo reconhecer o que está acontecendo, né? E aí os pais ficaram sabendo, brigaram com ela, e aí ficaram assim, a família ficou, não acredito nisso, e a jovem ficou no meio daquela confusão, sabe? De sentimentos que ela não estava sabendo que significava aquilo, e os pais contra, falando que aquilo não era real, que ela não sabia, né, se comportar. Então, assim, eu sei que foi um momento muito difícil para aquela jovem, mas também estava sendo um momento difícil para a líder também, que não sabia o que fazer. Né? E o que eu pude falar para ela naquele momento é: ame ela. Não trate ela de maneira diferente. Né? Continue tratando ela como você sempre tratou, e eu acredito que ela vai sentir isso. Ela não vai sentir que você está sendo diferente, embora a família esteja fazendo ao contrário. Né? Então, às vezes, é difícil até para a família entender esse tipo de comportamento, né? Quando a pessoa se assume ou quando a pessoa tem algum tipo de relacionamento. Então, eu acredito que é difícil e é um tema que tem que ser falado. A gente precisa estudar, pedir orientação ao Espírito Santo, porque, como o apóstolo falou, o que ele falou no vídeo dele? O que ele falou? Que vai haver mais? Vai haver cada vez mais diversidade. Exatamente. E nós precisamos estar preparados para isso. Muito bem. Pessoal, nesses minutos finais da nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que tem na aula. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. O que vocês fariam se fossem Selena? Observem esse nome. O que vocês fariam se fosse Selena? E o que vocês fariam se fosse Jackson? Antes de eu ler, Lilian, pode falar. Só para comentar o que a estava falando aqui agora, é que comparando um pouco a homossexualidade com a depressão, muitas pessoas elas menosprezam aquilo que a pessoa está sentindo. Então, com a depressão, às vezes a pessoa está sentindo algo e a outra pessoa fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Né? Não, você não está sentindo isso, você vai fazer outra coisa que vai passar. E a mesma coisa a homossexualidade, quando nós convivemos com a pessoa, nós sabemos como a pessoa é e ela tem esse sentimento e às vezes a primeira reação que nós temos é que não, isso é coisa da sua cabeça ou isso é modinha, mas nós sabemos que isso é real, né? Que isso acontece e que ela realmente pode ter esses sentimentos. Então, acredito que nós precisamos refletir, pensar e respeitar os sentimentos que as pessoas elas têm, né? Em ambas as dificuldades, né? Seja uma homossexualidade, seja a depressão, nós sabemos que ambas essas coisas são reais e que nós precisamos ajudar e acolher essas pessoas da melhor forma possível. Muito bem, obrigado, Lilian. Então vamos lá. Então lembrem, o que vocês fariam se fossem Selena e o que vocês fariam se fosse Jackson. Então eu vou compartilhar com vocês a história. Jackson foi criado em uma família composta por membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem pais amorosos e é especialmente próximo de sua irmã, Selena. Jackson ama o Evangelho e tem um testemunho de Jesus Cristo e da restauração. Ele é conhecido por sua personalidade alegre e extrovertida. Recentemente, porém, sua alegria foi substituída pela tristeza e ele tem se mantido cada vez mais isolado. Jackson tem um segredo e não sabe o que fazer a esse respeito. Desde que se lembra, Jackson se sente mais atraído por homens do que por mulheres. Por muitos anos, ele tentou ignorar esses sentimentos, ou fingir que eles não existiam. Como esse assunto nunca foi falado em sua casa, ele sentia que era uma conversa proibida. Às vezes, seus amigos faziam comentários depreciativos sobre os gays. Tudo o que ele se lembra de ouvir dos professores e líderes da igreja
é que homossexualidade é um pecado grave. Antes de sua missão, Jackson rogou repetidas vezes a Deus que retirasse dele a atração por homens. Ele se sentiu confiante de que, se servisse missão, seus sentimentos mudariam. No entanto, desde que Jackson terminou a missão, sua atração por homens persiste. Jackson está desesperado para conversar com alguém, mas o medo mantém em silêncio. Selena notou sua falta de conexão emocional com a família. Ela, ela consegue ver o sofrimento nos olhos dele. Ela tem orado por Jackson e orado para saber como ajudá-lo. Nesta manhã, Selena perguntou a Jackson se poderiam caminhar juntos. Ele concordou com relutância. Ao caminharem, conversaram sobre coisas cotidianas. Selena até fez Jackson sorrir. Por fim, Selena disse: Jackson, sei que tem algo errado. Posso ver em seus olhos. Conte para mim, estou muito preocupada com você. Jackson, mesmo assim, ficou quieto por muito tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por fim, um dilúvio de emoções se rompeu profundamente e, com uma voz trêmula, ele disse: Selena, desde que me lembro, sou gay. Não sei o que fazer. Tenho medo do que a mamãe e o papai vão falar quando descobrirem. Será que o restante de nossa família vai ter vergonha de mim? Meus amigos ainda vão querer sair comigo se souberem que sou gay? O que acontecerá com minha condição de membro da igreja se eu contar ao bispo? Não consigo ver como posso ser feliz e ter uma família. Sinto que Deus me abandonou. Jackson baixou a cabeça e ficou olhando para o chão. Depois de uma longa pausa, ele disse baixinho: Selena, sinto muito se a decepcionei. Por favor, não conte a ninguém. Eu me sinto muito perdido e confuso. Então, pensem sobre isso, né? Olha que situação, né, que pode se apresentar próximo de nós. O que que nós vamos fazer, né? Então, se nós tivermos um amigo como o Jackson, por exemplo, que se identifica como homossexual, por exemplo, o que nós vamos falar? Como nós vamos reagir? Será que nós vamos rejeitá-lo pela, pelo, pelo modo como ele está se identificando agora? Ou será que nós vamos acolhê-lo, né? E aí nós gostaríamos de ouvir aí de vocês. Se quem, no papel de Selena, por exemplo, o que que vocês fariam se fossem a Selena, a irmã dele, que está recebendo a confissão desse segredo, né? O que que vocês fariam se fossem Selena? É, então, eu, em primeiro lugar, não mudaria com ele, apoiaria ele, conversaria com ele, deixaria ele calmo. Tem alguns pontos importantes sobre essa questão, pelo seguinte: você tem, por exemplo, pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, né? E você tem também pessoas que sentem atração pelos dois sexos, né? Esse tipo de sentimento, ele não acredito que a pessoa ela vai deixar de sentir isso. Analisando as escrituras e tudo mais, eu não vejo uma como isso sendo algo um pecado, assim, né? Eu vejo tem até, por exemplo, a história que muita gente fala de Jonatas e Davi, né? Que tinha uma relação muito profunda entre os dois. É, se, por exemplo, duas pessoas ela têm afetividade uma pela outra, mas fica só nisso, isso seria um problema, por exemplo?
Eu, eu, por exemplo, sim, eu sou uma pessoa que prega muito a questão do casamento, de ter filhos, né? Só que eu vejo que isso é a regra, né? Mas sempre vão existir exceções. Tem pessoas, por exemplo, que simplesmente não querem ter filhos, por exemplo. E é importante a gente entender isso até como foi falado no discurso que foi falado aqui, que da diversidade, que sempre vão existir. Então a gente tem que entender isso e acolher essas pessoas, inclusive até por questões mentais mesmo, né? Porque se você simplesmente exclui essas pessoas ou coloca isso como algo muito que não poderia, que é muito grave, que tudo mais, essa pessoa pode pensar que a vida dela acabou, que não tem mais jeito e levar ela ao suicídio, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que tem que ser tratada de forma de forma delicada, né? De forma tratando a pessoa como uma pessoa em primeiro lugar, né? Amando ela, independente do que acontecer. Obrigado por Muito bem, Alex. compartilhar com a gente, Alex. Lilian? Tava aqui conversando com Lilian, né? É realmente uma situação bem delicada, né? Mas como a gente conversando aqui, acho que a primeira coisa é demonstrar amor, né? Por ele, né? E eu, particularmente, eu aconselharia ele a conversar com o bispo, né? Com o bispo dele, né? E depois, sim, com os pais, né? Porque é algo que está preso há tanto tempo, né? E eu acho que vai ajudar a aliviar ele, né? A aliviar o sofrimento que está passando, né? E eu acho que o apoio da família e das pessoas que realmente ele pensa que pessoas que ele pensa que ama ele, né? É essencial, né? Então, eu acho que isso é primeira, realmente é um choque, né? Como você contou a experiência aí do Elder, né? Do apóstolo, né? Realmente é um choque, né? Assim, a gente não espera. Mas eu acho que eu demonstraria amor por essa pessoa, eu não julgaria e nem talvez não daria as costas para a pessoa, mas sim demonstrar amor. Obrigado, William. E vocês perceberam na história do Jackson aqui? Olha isso. E a gente está numa classe aqui, pessoal, a gente precisa ser multiplicador dessa compreensão. Olha essa linha, ó. Tudo que ele se lembra de ouvir dos professores e líderes da igreja é que a homossexualidade é um pecado grave. Então, é importante a gente frisar isso, né? De que não é a pessoa se identificar como homossexual que é um pecado grave, ok? É o ato, o relacionamento, né, a efetividade do ato homossexual que seria o pecado. Então, a pessoa se identificar como Igual o Alex falou. Não é igual o pecado sem ter o sentimento, né? é isso aí. É a ação. É a ação, isso mesmo. É o agir. Então, a compreensão do que os líderes, né, nessa história colocaram para ele estava muito equivocada, né, Fi? Então, algo que, respondendo a sua pergunta, algo que eu tentaria fazer primeiro, né, obviamente, é demonstrar amor, né? Antes de tudo, antes de qualquer conselho, nenhum conselho é recebido, nenhum conselho, nenhuma repreensão é recebido sem antes a demonstração de amor, né? É muito difícil. Então, primeiro eu demonstraria amor, né, por ele, daria um forte abraço, talvez choraria junto, né? E depois eu focaria de uma maneira muito sensível e delicada, mas também direta, nos mandamentos, né? Falaria, olha, no caso, existem problemas e os problemas existem para que sejam resolvidos, mas existem formas de se lidar com desafios, né? Então, hoje eu estava ouvindo o discurso do Vem Segue da semana passada, onde fala que o Pai Celestial não vai esperar a perfeição de nós
ao lidarmos com os nossos desafios, mas que ele sabe o sentimento, ele conhece os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos atos e os desejos de nosso coração. Então, eu falaria, olha, você precisa guardar o mandamento da lei da castidade, assim como eu preciso. Eu não posso ter relações fora do meu casamento e nem antes do meu casamento. No seu caso, você, à vista de Deus, não poderá realizar um casamento com um homem. Então, olha, você terá que focar em Jesus Cristo, no poder da expiação, e pedir a Ele ajuda para que Ele lide, para que você lide com seus desejos. E de que forma você vai fazer isso? Guardando os mandamentos. E o Pai Celestial vai te abençoar. Assim como abençoa uma pessoa, às vezes, que é viciada em cigarro, que é dependente da pornografia ou algo do tipo, né? Ele vai poder te abençoar em relação às dificuldades que você tem com o seu corpo, né? Então, mas por que eu falaria isso de algo muito delicado? Para que ele não entenda que o que ele tem não é uma doença, né? Não é nossa, você está contaminado por esse sentimento, não é isso que acontece, né? Mas é um desafio, né? E então eu acho que eu tentaria explicar isso assim, né? Como demonstrar amor e explicar para ele o mandamento e como Cristo pode ajudar ele com o problema dele, né? Acho que isso talvez ajudaria, não sei. Muito bem, obrigado, né? Obrigado por compartilhar com a gente. E é exatamente isso, a gente precisa ter essa perspectiva da Selena, né? Porque se a gente se reconhece como héteros, né? Então a gente está ali no papel da Selena e alguém, algum amigo, algum conhecido, apresentar essa situação para a gente. E esse é o momento para a gente pensar e usar esses comentários que nós estamos fazendo aqui para que a gente possa ter aí um conhecimento profundo de como agir numa situação como essa. Alex? Não, queria pedir para o pessoal que está na aula colocar o nome e a aula no chat, fazendo um favor. Muito bom, Alex, por lembrar. Muito bom, obrigado por lembrar, Alex. Então, pessoal, eu acho que para a nossa aula de hoje, eu penso e sinto que nós vamos sair da nossa aula de hoje com uma compreensão muito mais ampliada a respeito dos nossos irmãos e irmãs LGBT, e a gente sai dessa aula com um conceito muito maior, muito e diminuindo e talvez até eliminando aí, né, quem sabe, os preconceitos com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, né? Então, eu gostaria de revisitar o que eu falei no início da aula. Cada um de nós tem os seus desafios e nossos desafios são diferentes de uns para os outros. Acolher sempre vai ser a resposta, porque foi essa resposta que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou a dar. É amar, é ter caridade com qualquer pessoa. E lembrar que o mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo como a nós mesmos não tem uma distinção de quem quer que seja o nosso próximo. Que essa atração por pessoas do mesmo sexo é um desafio para aquela pessoa, como talvez o dízimo pode ser um desafio para mim, como o alcoolismo pode ser um desafio para outra pessoa, como a pornografia pode ser um desafio para outra pessoa. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo vive, de que ele acolheu as pessoas que enfrentavam seus desafios individuais. Eu sei que ao desenvolvermos a nossa compreensão por pessoas que enfrentam o desafio de atração por pessoas do mesmo sexo, nós perceberemos que amar será sempre a melhor resposta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
E para finalizar também, gostaria de ler uma citação para vocês, né? Igual o Alex falou, a gente não tem uma posição oficial da igreja, né? De por que que essas pessoas nascem, né? Às vezes vêm com esse tipo de sentimento. Não tem uma posição oficial da igreja, né? Mas nessa citação fala assim: não há alteração na posição da igreja em relação ao que é moralmente correto. Mas o que está mudando e o que precisa mudar está ajudando os membros a reagir com tato e ponderação quando se deparam com pessoas que tenham atração pelo mesmo sexo em sua própria família, entre os membros da igreja ou em outro lugar. Né? Então, eu aprendi muito nessa aula de hoje, né? E eu sei que vocês também vão sair daqui com um olhar diferente, né? Eu sei que o Evangelho de Cristo ele é perfeito. Ele nos dá todas as ferramentas, nos mostra todos os caminhos que a gente precisa trilhar e escolher para que nós possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Mas para isso a gente precisa se aperfeiçoar aqui, né? Precisamos aprender muitas coisas e uma delas é amar essas pessoas, tentar compreender, né? Procurar compreender elas e jamais discriminá-las, né? Que a gente possa abraçá-las quando a gente se deparar com uma situação dessa, principalmente na igreja, entre nossos familiares, entre amigos, né? No trabalho ou na escola. E essa é a aula, juntamente com o meu testemunho, que nós compartilhamos com vocês. Jesus, amém. Amém. Alex. Quero agradecer a aula do Casal Gomes e todo mundo que participou da aula. E a última oração serei eu mesmo que farei. Amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos aqui hoje, podendo aprender, podendo entender as outras pessoas, podendo saber, aprender a amar ao próximo, saber que cada pessoa é diferente, cada um tem suas batalhas, tem, tem suas lutas diárias, que nós possamos ter em nosso coração e nossa mente a força e a energia para poder nos colocar no lugar das outras pessoas, entender como elas se sentem e poder ajudá-las. Que sejamos mais fortes em amar e menos fortes em julgar. Que possamos aprender com o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, de entender que amar a Deus e amar ao próximo sempre tem que vir em primeiro lugar. Que possamos levar todos os ensinamentos que aprendemos aqui nessa aula para a nossa vida e ser uma luz na vida das outras pessoas. Essa oração nós te deixamos em nome de Jesus Cristo também. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo de Boa bom. noite. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.